E aí, palmeirense, palmeirista, palestrino e toda a torcida do Palmeiras, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal MJ. E antes de começar o assunto do vídeo, eu peço aí para você, deixa o seu like, se inscreve no vídeo, deixa um comentário, porque isso ajuda bastante aqui o canal que está começando. E vamos para o assunto do vídeo de hoje. Trazendo para vocês aqui hoje uma coisa que eu queria comentar, que estou observando parte da torcida do Palmeiras falando muito sobre isso, e eu queria trazer o meu parecer, como eu enxergo essa situação referente a esse jogador, que é o quem? Eu estou falando de quem? Do Tigrinho, do Vitor Roque, certo? Parte da torcida do Palmeiras, a galera já está, às vezes eu vejo parte da torcida cornetando, parte da imprensa já de certa forma também cornetando, né? E na realidade, eu vejo essas cobranças ainda muito precoces. São cobranças e cornetagens muito precoces. Gente, vamos fazer uma análise aqui, pé no chão. Vamos analisar aqui a situação do Vitor Roque, pé no chão. Quanto tempo o Vitor Roque tem de Palmeiras? Quanto tempo? A gente está agora o quê? Dia 23 de abril. Quanto tempo ele tem de Palmeiras? Um mês, mais ou menos, né? Ele está um mês e alguns dias a mais. Então, o cara, ele tem um mês de Palmeiras, certo? Um mês. A gente tem que entender o seguinte. Quando ele chegou, o cara está um mês no Palmeiras, ele chegou, ele já foi jogado na fogueira, na Cova dos Leões. O cara já foi jogado numa semifinal de Campeonato Paulista contra um rival, certo? E numa situação ainda que o time não estava jogando nada, né? E ele acabou de chegar, não conhecia ninguém, não conhecia nada do clube, né? Não entendia nada do sistema de jogo do técnico, do sistema tático do técnico, o cara não sabia nada. O cara chegou e no primeiro jogo ele já foi decisivo. No primeiro jogo, o papel dele foi determinante para a classificação. Aí, claro, vai existir toda aquela polêmica lá daquele jogo, se foi pênalti, se não foi. Mas a questão é que ele estava na jogada. Quem estava na jogada? Ele. Quem cavou o pênalti? Foi ele. Então, no primeiro jogo do cara, ele já cavou um pênalti. O pênalti que ele sofreu foi o pênalti que deu o gol que classificou o Palmeiras. Então, assim, logo no primeiro jogo do cara, ele já foi decisivo. Então, pera lá. Será que tá tão ruim assim? Vamos pro próximo jogo. Aí no jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo da final, ele acabou não aparecendo muito, mas quem apareceu naquele time? O time todo foi mal, né? Então o time todo foi mal. Então já o segundo jogo do cara já foi jogando uma final contra o maior rival. Uma final, um derby, já foi o segundo jogo do cara. E todo mundo foi mal naquele jogo, entendeu? Então não dá pra falar exclusivamente dele, todo mundo foi mal, o time inteiro tava mal. Depois, no segundo jogo, que é o segundo jogo da final, o que ele fez? Ele sofreu um pênalti de novo, que o Veiga perdeu. Se o Veiga tivesse feito aquele gol de pênalti, talvez a gente poderia estar hoje sendo campeão paulista. Podia ter esse título aí na sala de troféus, entendeu? Então, assim, o cara sofreu em 3 jogos 2 pênaltis. Só que o do segundo jogo da final, o Veiga acabou perdendo. O Veiga perdeu o pênalti. Entendeu? Então, o cara chegou ali não fazendo gol, mas já sendo decisivo. Por quê? Porque a gente tem que entender que a questão do jogo ali não é só fazer gol. É claro que a gente vai falar, pô, mas atacante tem que fazer gol. Mas espera lá. Ele joga bem os jogos. Então, mesmo que ele não tenha feito um gol legítimo que foi marcado oficialmente, vou chegar lá daqui a pouco, mesmo que ele não tenha feito isso, ele joga bem, ele se movimenta bem, ele ajuda o time no jogo. Então, a movimentação dele, a maneira que ele joga, a maneira que ele se movimenta, a maneira que ele ajuda nas criações das jogadas, tudo isso aí tem que ser levado em consideração, por mais que ele não tenha feito gol ainda. Então, ele tá jogando bem, não tem como a gente falar isso. Depois, ele fez um gol sim
contra o Corinthians, já no Campeonato Brasileiro, que foi anulado. Aí eles marcaram um pênalti do Gustavo Gomes. Marcaram lá, o VAR marcou um pênalti do Gustavo Gomes, alegando que ele atrapalhou o goleiro. Não foi nem pênalti do Vitor Roque. Pênalti não, impedimento. Tô falando besteira. Eles marcaram o impedimento do Gustavo Gomes. Não foi nem impedimento do Vitor Roque. E contra o Cerro Porteño, ele também fez um gol. Né? Um gol ali que, pra mim, parecia na mesma linha ali. Parecia na mesma linha. Os caras, sei lá, caçaram um fio de cabelo ali pra anular o gol. Então ele já fez 2 gols que foram anulados. Né? Acabou não tendo muita sorte. Mas se você pegar o panorama geral pra um cara que acabou de chegar, pra um cara que chegou no momento que o time tava mal, que o time não tinha padrão nenhum, que o time estava jogando mal os jogos, e esse cara já fez 2 gols que infelizmente foram anulados, joga bem praticamente todos os jogos, se movimenta bem, ajuda na criação das jogadas, e já sofreu 2 pênaltis que foram decisivos, um poderia ter sido mais decisivo se o batedor tivesse feito. A gente não pode falar que esse cara tá mal, a gente não pode falar que, o Palmeiras... Aí a gente começa a ver aquele tipo de piada. Não, porque a Leila, o Palmeiras caiu no golpe do Tigrinho. Não, gente, não tem golpe do Tigrinho nenhum. O cara joga bem. Ele joga bem os jogos. Ele ajuda o time, entendeu? O gol dele não saiu ainda, mas vai sair. A tendência é que o Paulinho e ele façam algum tipo de dupla de ataque. A tendência é que eles joguem juntos, entendeu? A tendência é que o gol dele vai sair. O time está encaixando. E o que acontece é o seguinte... com o Veiga jogando mal como o Veiga estava jogando, é óbvio que o Vitor Roque ia passar fome ali. Não teria como. O Vitor Roque ia passar fome, porque o Veiga estava jogando muito mal. Sem a armação, sem um cara armando, como que o Vitor Roque vai fazer gol? Tem que chegar a bola para ele. Se a gente pegar os primeiros jogos do Vitor Roque, as bolas mal chegavam para ele. Então, ele mal tinha condições de fazer um gol, porque a bola nem chegava para ele. Entendeu? Então, como que você vai ter um atacante, um centroavante ali, que seja, marcando se não tem um meia em boa fase? Agora que o Veiga saiu, que o Veiga acabou se lesionando, infelizmente, e a formação do time mudou, agora o Felipe Anderson tá jogando e tudo mais, agora a gente vai acabar provavelmente vendo o Vitor Roque aparecendo mais. Entendeu? Então é óbvio, você tem que ter ali uma criação no meio de campo acontecendo para ele poder fazer gols, para ele poder brilhar, para ele poder aparecer. Mas a gente pode observar, é só você olhar. Você é palmeirense, você que torce para outro clube que está falando isso do Vitor Roque, é só você observar que ele joga bem todos os jogos. Ele se movimenta bem, ele ajuda o time, entendeu? Ele faz outras coisas que ajudam o time, que ele se movimenta, ele troca passe, entendeu? Ele puxa a marcação e outra coisa também, ele pressiona a saída de bola, força o erro na saída de bola. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Entendeu? Então a tendência é que os gols dele vai sair. Ele tá tendo, a realidade pra mim mesmo, ele tá tendo falta de sorte. Se a gente pegar o jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras empatou em 0-0 no Allianz Parque, aquela bola que o Flaco ele perde no final do jogo, se fosse o Vitor Roque ele fazia. Entendeu? Então, assim, o Vitor Roque ficou o jogo inteiro jogando contra o Botafogo, ele não recebeu nenhuma bola daquela. Entendeu? A bola que o Flaco fez o gol contra o Fortaleza, que ele parte para cima do Davi Luiz, o Vitor Roque também não recebeu uma bola limpa como aquela ali. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a tendência é que o gol dele vai sair. Entendeu? Só que você tem que entender, você que está aí cornetando, entenda o seguinte, ele está jogando bem. Se ele estivesse jogando mal ali, tivesse um peso morto dentro de campo, jogando mal mesmo, várias oportunidades sendo perdidas. Lembra no ano passado o quanto de oportunidade que o Rony entregava? Se fosse uma coisa do tipo, a gente até entenderia, mas não é o caso. O cara tá jogando bem. O cara tá ajudando o time, você vê a energia do cara, você vê que ele é um cara que tá feliz ali, que ele tá gostando de estar ali, que ele já tá integrado, ele já se adaptou ao elenco, ao time. Então, assim, a tendência é que o gol dele vai sair, o time tá melhorando, entendeu? Então, você vê, a gente falava do Felipe Anderson, que todo mundo já chamava o cara de Sleep Anderson, né? Todo mundo já falava isso aí, entendeu? E o cara melhorou, agora o cara tá jogando bem, o cara tá começando a mostrar futebol. Por quê? Porque não tem como os jogadores desempenharem individualmente quando o time inteiro estava mal, quando o sistema do time não estava funcionando. Agora que o Abel mudou esse time, tá jogando com 3 zagueiros,
ele modificou o sistema de jogo, agora as coisas estão começando a andar. E quando o time inteiro está jogando bem, quando existe um sistema que beneficia os atletas individualmente, eles vão brilhar individualmente, o futebol deles vai aparecer, simplesmente porque o time está organizado, que era o que não acontecia, entendeu? Então, muitos desses primeiros jogos que o Vitor Roque chegou, não tem como usar como parâmetro, porque o time inteiro estava mal, ninguém estava jogando bem, entendeu? Então, não ia ser ele que ia jogar, chegando agora, se adaptando e ainda entendendo o que é o Palmeiras, o que é o time do Palmeiras, certo? Então, assim, galera, você que está aí cornetando, fica sossegado que a tendência é que ele vai fazer os gols. Ele vai começar a marcar, porque o time está num processo de desenvolvimento e num processo de encaixe do seu próprio jogo, do seu próprio sistema de jogo. Beleza? O assunto era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Você aí que está acompanhando aqui o canal, eu peço que você deixe o seu like, faz um comentário aqui no vídeo, fala o que você acha do Vitor Roque, se você acha que tem que cornetar mesmo, que ele foi caro e que não está jogando, ou se você concorda com a minha visão, deixa aqui também nos comentários. Peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, entendeu? E é isso, até o próximo vídeo e avante palestra!